Cara, eu escutei o pipipi da minha vida. Foi fazendo pipipi, 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 e meu olho foi fechando e eu escutei a médica falar assim, para a ambulância porque ele foi embora. Que você desce aqui assim. Então eu tinha que ter força para fazer isso. E vencer, romper a barreira de meu corpo estar caindo a 200 quilômetros por hora, que vai jogar meu braço para trás. E eu, tetraplégico, eu tinha que ter força para botar o braço para frente. Foi uma diversão total, cara. E ela foi para o mar carregada na cadeira anfíbia, entrou no mar, quando ela voltou chorando. Mas ela chorava de alegria. Chorava. E é isso que o projeto faz. Ele resgata, ele devolve o prazer de viver às pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos! Para quem não me conhece, eu sou o Quinho e esse aqui é o canal Barbeiragem. Aqui, o seu sonho nos motiva. Estamos chegando ao final da primeira temporada. E como todos os convidados foram muito especiais, mas esse aqui é mais especial ainda. Vocês vão entender o porquê. Parem de se lamentar, parem de chorar. A limitação está na sua mente. Muito prazer, Fábio Fernandes, mais conhecido como Fabinho. Boa tarde. Não, bom dia, boa tarde, boa noite. Justamente. Fala, galera. Obrigado, Quinho, aí, pelo carinho, pelo convite, estar participando aqui do canal Barbeiragem. Achei sensacional o nome. E vamos embora, vamos cair para dentro. E tô aqui. Lance suas perguntas, tire suas dúvidas e vamos sanar aqui. Sem mimimi, sem... Vamos falar a real? Vamos mandar a real? Sem mimimi, vem com a gente. Quem é o Fabinho? Então, eu sou Fabinho Fernandes, né? Nascido e criado num lar evangélico. Durante um tempo da minha vida me desviei, foi quando aconteceu o acidente comigo e tive a oportunidade de voltar. Mas o Fabinho não se resume a isso. Tem uma história muito grande de 23 anos de acidente, né? E a gente está aí. E o objetivo aqui do canal, Fabinho, é você contar a sua história. Nada melhor do que você contar a sua história. Porque no nosso mundo, a gente sempre ouviu falar do Fabinho. Uhum. Dificilmente a gente tem voz. E esse é o objetivo, é dar voz aos bons. A sua história é sensacional, mas eu quero saber antes do acidente. Então, antes do acidente, eu sempre trabalhei. Sempre busquei ter a minha independência. E foi um erro meu isso. Então eu reconheço... A grande chave da nossa vida é reconhecer os nossos erros. Porque quando a gente reconhece os nossos erros, a gente consegue avançar e chegar em outro patamar. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, sem precisar trabalhar. Meu pai era funcionário da Petrobras, ganhava um salário legal, razoável, que eu conseguia manter a casa, conseguia manter a família. Mas eu queria ter meu dinheiro já desde pequeno, desde criança eu já queria ter meu dinheiro. Então eu comecei a trabalhar fora, fui ser office boy, e aí fui crescendo. Isso fez com que eu me desviasse do caminho de Deus. A nossa entrevista, o nosso podcast aqui, ela é independente de religião. Mas é óbvio que eu, como cristão, não tem como deixar de falar de Deus, né? Então, para pessoas que estão ouvindo aí, é uma parte muito importante. Ouvindo e assistindo. É uma parte muito importante da minha vida, porque mostra aonde eu cheguei e onde eu quero chegar. Então, o meu pai sempre falava, Fabinho, você não precisa trabalhar, Fabinho, você já não está indo mais à igreja, Fabinho, você está fazendo isso de errado. E ele sempre falando comigo. E hoje eu entendo que era a voz de Deus, só que eu não estava com os ouvidos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Então é preciso que a gente esteja com os nossos ouvidos sensíveis para, de fato, ouvir a voz de Deus. A bem verdade também é que Deus, se Ele quiser falar contigo, Ele vai falar em qualquer lugar. Se você estiver num baile funk, se você estiver em qualquer outro lugar, é ruim, numa bebedeira, seja lá o que for. Deus vai falar contigo se Ele quiser. Mas é óbvio que nós que temos o temor de Deus, que conhecemos a palavra, a gente sabe como funciona. E Deus, Ele quer falar. Então, quando a gente se afasta, é igual o Wi-Fi de casa, né? Você vai se afastando aqui e vai perde o sinal. Perde a conexão. E eu fui perdendo a minha conexão. Então, eu fui trabalhando, crescendo. E com 23 anos de idade, eu achava que estava no auge da minha vida. E meu pai sempre me aconselhando. Eu lembro de um conselho do meu pai, que foi assim, muito importante para mim. Eu tinha
sei lá, 11, 12 anos de idade, e eu voltando da escola, eu tinha um melhor amigo ali, que ele sempre andava comigo. Só que quando a gente é criança, a gente não enxerga certas coisas, certos jeitos, coisas que aquela pessoa demonstra, falta de caráter, enfim. E aí meu pai falou assim para mim, Fabinho, deixa eu te falar uma coisa. Tá vendo aquele menino ali? Eu não quero mais você andando com ele. Se eu te ver andando com ele, tu vai levar uma surra que tu nunca mais vai esquecer. Se ele estiver de um lado da calçada, você atravessa, no mesmo lado que você atravessa, vai para o outro lado, arrasta teu braço na parede de chapisco, mas eu não quero ver você com ele. Se eu te ver, tu vai apanhar. E eu, com medo e respeito, acho que era mais medo do que respeito, eu parei de andar com aquele menino. 3 meses depois, ele apareceu morto a 200 metros da minha casa. Por quê? Porque ele já começava a fumar, beber, se meter com gente do tráfico. Criança. Imagina se eu tivesse com ele. Então, eu tenho isso muito claro na minha mente. E sempre falo isso porque era a voz de Deus também falando comigo. Mas eu fui crescendo com 23 anos de idade, eu achando que estava no auge da minha vida aqui. E Deus tentando falar comigo, eu era produtor de show. Eu trabalhava com Cara Metade, com Chiclete com Banana, com Zeca Pagodinho, com vários cantores famosos. Então tá explicado porque você é tão desenrolado. Isso. Eu costumo brincar o seguinte, Fabinho. O melhor emprego do mundo, não digo emprego, trabalho, mas que todo ser humano deveria, um dia na vida, trabalhar em produção de eventos. Cara, é show de bola. Porque a produção de eventos você vira ninja. É verdade. Porque lá você tem que saber de tudo um pouco, você tem que desenrolar. Não tem como parar o show para, dá licença, deu problema no microfone. Não tem problema. Não existe problema, existe solução. E quem soluciona é mais valorizado. É verdade. Porque aí você vai para a melhor equipe, vai para o melhor staff, vai para o melhor show e vai ganhar mais. Era assim comigo. Eu comecei a trabalhar no estúdio de gravação, comecei como porteiro. Eu falei, cara, vou entrar aqui porque tem essa vaga aqui, rapidinho eu vou subir, porque eu sabia do potencial e de como eu era. E aí entrei para cobrir férias de um cara lá, e os donos do estúdio viram como é que eu era, e pum, me subiram para trabalhar como assistente de estúdio, assistente técnico lá. E aí comecei ali, e aí depois comecei a trabalhar com os artistas fora do estúdio, a produção de show. Eu também já trabalhei com produção de show, tá? Maneiro. Então, eu sei do que você estava falando e já conectei com você, já consegui te entender melhor. Maneiro. Não, isso é... Cara, eu adorava, meu irmão. No estúdio, eu ficava 3, 4 dias sem dormir. Na verdade, a gente dormia, assim, 10 minutos no tapete do chão. No chão. Colchonete não, era no carpete lá. Carpete. Dormia, voltava para gravar, microfone, ligando o microfone, som, tem uma série de coisas. Então, era gostoso demais. Aí, quando eu fui pra rua trabalhar realmente com a produção de show, de estar aí em palco, essas coisas assim, aquela mesa grande, com os artistas e tal, Deus começou a falar comigo. Década de 90 ali? Foi 98, 99. Então já era virada de século. Eu sofri um acidente em 99. E aí Deus começou a falar comigo. Porque o que acontece? E isso muito através do meu pai e de alguns eventos e situações que aconteceram. Meu pai sempre falava assim, Fabinho, você não vai mais pra igreja. Isso eu com 23 anos. E era o chato, vamos dizer assim? Não é. Você o via como chato naquela época? Eu não digo assim como chato. Ele ia falando. Fabinho, você não vai mais para a igreja, você não frequenta mais as festas de família, aquela cobrancinha e tal, não sei o quê. E aí, quando eu ia para a igreja, era só para o meu pai me ver, para fazer ele de trouxa, né? Não adianta, você pode fazer qualquer um de trouxa, mas a Deus a gente não faz. E aí, para fazer ele de trouxa, eu ia na igreja, e quando ele me via, o Fabinho veio à igreja. Quando ele virava, meu irmão, na oração, metia o pé. Aí embora, ia pro show, ia pro pagode. Então, no Rio de Janeiro, qualquer boate, meu irmão. Eu entrava, com quantas pessoas eu tivesse, todo mundo comia e bebia de graça. Por quê? Porque eu sempre andava com artista. Então, os donos de pagode, os donos de pagode, eles queriam de boate, a sua presença. Queriam que eu estivesse lá, era porque VIP, né? eu levava os artistas. Então, quando chegava lá, tinha mesa com meu nome, balde de cerveja, eu nunca bebi também, nunca gostei de beber, mas nunca bebi, nunca fumei, nunca cheirei, nunca me meti com droga nenhuma. Eu nunca tive vício nenhum. Então, tinha lá o balde com bebida, aí, então as pessoas iam, bebiam à vontade, e todo mundo queria estar com o Fabinho. Fabinho, naquela época, eu sempre falo nas minhas palestras e nos meus testemunhos que eu achava que eu era o cara. Por conta de tudo isso. Os artistas estavam sempre comigo, eu viajava com eles, eu ia na casa deles, enfim, uma série de coisas que a gente podia estar fazendo junto.
Então aquilo ali vendava os meus olhos, tentando dizer, você é o cara. Sabe aquela falsa sensação? De Você é o poder, cara, de... pô, meu irmão. Porque eu tava em tudo quanto é lugar, onde tinha coisa boa eu tava. Qualquer boate na Barra da Tijuca, imagina? No Rio de Janeiro eu entrava e comia, bebia de graça com todo mundo. Então era aquilo, aí fui. E aí meu pai falava, Fabinho, você não tá indo mais à igreja? E aí Deus começou a me mostrar que o acidente iria acontecer comigo. Sério? E foi muito claro. E foi tão claro e eu não dei atenção. Eu estava... O principal deles, e que aí eu resumo para não precisar contar outros, senão a gente vai ficar aqui horas e horas. Eu estava chegando na casa de uns amigos meus para almoçar, que eu tinha uma intimidade, eu passava sempre na porta, ia lá, dava um abraço, comia um negócio. E aí a moça que trabalhava lá na casa deles virou para mim e falou assim, Fabinho, eu preciso falar com você. Eu tenho um aviso de Deus para te dar. Deus mandou te dizer que você vai sofrer um acidente de carro. E seu acidente, ela descreveu, preste atenção, gente, ela descreveu como seria o meu acidente. Ela falou assim, ó, seu acidente vai ser numa curva. Aí eu olhei para ela e falei, você quer acidente nada? Para de palhaçada. Aí ela falou assim, Fabinho, é sério, deixa eu orar com você, deixa eu te ungir com óleo. E aí, naquele momento, eu zombei, eu brinquei com Deus. Eu fiz algo que foi... É horrível. Não tenho nem nomes para falar da minha atitude. Naquele momento, quando ela falou assim, deixa eu te ungir com óleo, eu virei para ela e falei assim, pega esse óleo e vai fritar um pastel para mim que eu tô com fome. Quando, na verdade, eu tinha que ter... Aí eu volto a falar, a gente se afasta de Deus e a gente deixa de ouvir a voz dele. E eu tenho certeza, Quinho, se eu naquele dia, eu tivesse pedido a Deus para que o acidente não tivesse acontecido comigo, tivesse arrependido dos meus pecados, arrependido das coisas erradas que eu estava fazendo, eu tenho certeza que hoje eu não estaria nessa cadeira de rodas. Mas a vontade permissiva de Deus aconteceu. Deus permitiu que acontecesse o acidente. 3 meses depois que eu saí dali, ela orou comigo, mas eu fiquei de olhos abertos. E aí, 3 meses depois que eu saí dali, eu estava voltando do show do Cara Metade. Era de madrugada, deixei os meninos no hotel, que alguns deles foram comigo no meu carro. E aí depois eu morava na Praça Seca e fui em direção à Barra da Tijuca para ir para a Praça Seca. Só que eu estava com muito sono. Já não estava mais aguentando, baixei os vidros do carro, liguei o som alto, não tirei o cinto, até porque o cinto ele já entrava, quando você entrava no carro, já era um cinto automático. E aí fui. Cara, quando eu pensei assim comigo, cara, eu vou parar no Barra Shopping para dormir, porque ali tinha aquela boate Rock in Rio, lembra? E aí, tu é da minha época, cara. Tu é um pouquinho mais velho do que eu, mas não tem problema não, eu vou deixar. E aí eu falei, vou parar ali na Rock in Rio e eu peço segurança para me acordar, porque o segurança me conhecia, eu frequentava ali direto. E aí vou parar ali, durmo 10 minutos, depois ele me acorda e eu vou para casa. Só que a 200 metros do Barra Shopping, o carro estava na pista do meio, e aí fez uma curva, exatamente como a moça falou, que seria o meu acidente, lembra que eu falei? Uma curva, fez uma curva, subiu a agulha do meio, bateu e foi capotando. Quando ele bateu e foi capotando, o cinto me segurou, então meu pescoço foi para frente e voltou. Quando ele voltou, eu tive uma lesão na cervical, aqui atrás, nível C6, C7. Por quê? Porque eu baixei o banco exatamente para não encostar a cabeça. Então, quando eu baixei o banco, eu fiquei totalmente vulnerável. O cinto me segurou, fui para frente, voltei, e a cabeça não encontrou aqui um encosto de cabeça, que é exatamente aquilo, né? Para você não virar o pescoço para trás. E dali eu fui levado para o hospital, vamos resumir, senão a gente vai ficar aqui um tempão. O bombeiro demorou 1h30 para chegar, porque eles achavam que era trote. Então, para você que passa trote por bombeiro, para a polícia, faz isso não, pode ser um parente seu, que um dia vai precisar de socorro e vai faltar. E aí meu pai, uma moça que estava passando no local do acidente, viu o meu acidente, ela parou, naquela época, no 99, poucas pessoas tinham celular ainda, né? Pegou meu celular, ela disse que eu dei o telefone de casa, eu não lembro de ter feito isso, só que Deus, ele cuida de todos os detalhes. Não adianta, cara. Em meio à tragédia, falta disso, falta daquilo, tudo está dentro do controle de Deus. Ele pode mudar toda e qualquer situação. Aí eu dei o telefone da minha casa, ela ligou, avisou, falou o carro que era, tudo direitinho. Meu irmão pegou o carro, foi até a Barra da Tijuca. Meu pai foi em seguida também. Aí o bombeiro estava demorando, eles foram até o corpo de bombeiro, que foi tipo a 800 metros do corpo de bombeiros. E aí
Quando eles chegaram lá, o bombeiro cortou o teto do carro, me tirou deitado já na maca, e eu fui para o Hospital Miguel Couto. Chegando no Hospital Miguel Couto, eu escutei o médico falar assim, eu estava de olhos fechados, já sem mexer nada, não podia movimentar nada, não conseguia olhar para o lado assim aqui. Não conseguia fazer assim com o olho. Ó. E aí, quando o médico passou, olhou assim, falou, ih, eu não quebrei nada, braço, perna, nada, foi só a lesão medular. E aí o médico passa e fala assim, isso aí se não morrer vai ficar tetraplégico. Aí a gente lembra logo de Deus, né? Aí eu abri o olho e pensei comigo, tá amarrado em nome de Jesus. E aí fiquei ali uma semana, aí quando eu acordei de manhã cedo, né? Aí meu pai entrou na minha frente, e aí ele me olhou, e eu perguntei para ele, onde é que eu tô? Ele, você não lembra? Eu falei assim, não. Aí ele, então deixa eu te falar, você deve ter dormido no volante, você sofreu um acidente de carro, e você vai precisar usar cadeira de rodas. Mas todo o tempo que você precisar usar cadeira de rodas, eu vou estar com você, eu não vou te abandonar. Aí eu achava que usar cadeira de rodas seria durante um tempo. Né? Eu falei assim, então tá uma maravilha. E apaguei. Aí fui levado para a sala de cirurgia. Aí eu tinha uma tração aqui, ó. Não vai dar para vocês verem aí, mas tem algumas marcas aqui na minha testa, que era um aro em volta da minha cabeça, aparafusado aqui do lado e atrás, e o meu pescoço minha cabeça um pouquinho para fora da maca, com uma cordinha com 6 quilos pendurado ali para puxar o meu pescoço para trás, para as vértebras desobstruírem a medula, que estava sendo comprimida ali, onde foi o rompimento da minha medula, no nível C6 e C7 que eu sofri o acidente. E fui levado para a sala de cirurgia e quando eu voltei, foi quando o médico virou para o meu pai, aí que tem essa chave de virada, virou para o meu pai e falou assim, olha, de hoje seu filho não passa, não tem mais nada que a gente possa fazer por ele. Só que meu pai se pôs de joelho ali na frente, na porta do CTI, começou a orar, e o médico ficou olhando assim, né, as pessoas relatando, né? Ficou olhando assim. E só que ao mesmo tempo em que o médico falava isso pro meu pai lá fora, eu conversava com Deus lá dentro. Eu começava, mesmo entubado, sedado, eu comecei a conversar com Deus. Comecei a pedir a Deus para ficar. Mas eu queria ficar, Quinho, porque eu estava jovem, com 23 anos. Eu ainda tinha muita vida, ainda tinha muita coisa para fazer. Só que Deus ele começou a relacionar qual era a minha missão. Qual era o propósito que ele tinha na minha vida. Porque todos nós temos uma missão. Basta você identificar qual é a sua missão e cumprir. Todos nós, não adianta. Você tem uma missão com o seu canal aqui, Barbeiragem, entendeu? O Luiz tem a missão dele, sua esposa. Então, toda a tua equipe aqui tem uma missão. Deve ser uma missão de passar informação. Tu tem uma missão como barbeiro. Todos nós temos uma missão na nossa profissão ou qualquer outra coisa que a gente faça na sociedade. Nós temos uma missão como ser humano. E naquele momento ali, que eu comecei a pedir a Deus para ficar, ele começou a relacionar uma série de coisas que eu deveria te fazer. E ele começou a conversar comigo. Era como assim, ó, eu e você aqui, um de frente para o outro. Ele falou, Fabinho, tem muita coisa para você fazer. Tem muito testemunho da sua vida para você dar. Tem muita cadeira de rodas para você ajudar a doar. Tem muita gente para você visitar em hospital. Tem muita palestra que você precisa fazer. Quando eu entendi aquele propósito, o propósito que Deus tinha na minha vida, eu tive uma melhora surpreendente, Kim. Que aí eu fico imaginando a cara de trouxa do médico ter que ir lá fora falar para o meu pai isso no dia seguinte. Eu não sei o que aconteceu, mas teu filho vai sobreviver. E ali foi. Comecei e fui transferido para a Clínica São Bernardo da Barra, só que no meio desse trajeto do Hospital Miguel Couto para a Clínica São Bernardo na Barra, eu morri dentro da ambulância. Já tinha sido operado, estava entubado, com colar cervical, e eu estava meio que assim, com olhos abertos, meio para lá e para cá, a janela da ambulância aberta, a ambulância com a sirene ligada, e vai embora, vai embora. Daqui a pouco eu escuto a médica assim. Eu escutei o aparelho, sabe que você fica ligado àqueles aparelhos, igual é em novela? Eu não assisto mais novela há anos. E aí fica lá, pip, 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 pip. Quando faz o pipipi, morreu. Cara, eu escutei o pipipi da minha vida. Foi fazendo pipi, 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 e meu olho foi fechando e eu escutei a médica falar assim, para a ambulância porque ele foi embora. Aí o motorista parou a ambulância, eu lembro exatamente onde ele parou, porque eu olhei pela janela. Foi entre o túnel acústico, Rafael Mascarenhas, e o outro túnel da frente. Ele parou ali e eu apaguei. E meu pai estava de carro atrás. Aí ele desceu do carro, foi lá e meteu a cabeça dentro da ambulância, eles estavam me reanimando. Aí daqui a pouco eu escuto o aparelho de novo. Pip, 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 pip.
e a médica fala assim, vai embora que ele voltou. E aí, pum, chegou na clínica São Bernardo na Barra, e Deus, ele coloca anjos ao nosso redor, né? Ele coloca pessoas que são anjos para cuidar da gente. Quando eu cheguei na clínica São Bernardo da Barra, mais um médico achando que era Deus, falou assim, isso aí não tem mais jeito não. Se não morrer, vai ficar tetraplégico. Aí Deus colocou um anjo, que foi uma enfermeira chamada Carla, nas folgas que ela tinha, ela ia para o hospital para cuidar de mim. Cara, era incrível. E somente a Carla entendia tudo que eu precisava. Tudo, exatamente tudo. Eu lembro, tem uma história muito engraçada, que eu estava entubado com colar cervical e tinha um mosquito, que mosquito é uma raça inteligente. Tinha um mosquito que sabia que eu era tetraplégico e que eu não mexia o pescoço e não podia matar ele. Aí ele vinha e pousava assim, zzz, na ponta do meu nariz. E eu não conseguia mexer. E não podia também mexer. E aí eu também não podia soprar para ele sair, né? Porque estava entubado, como é que eu ia fazer? Cara, e quando entrava alguém no meu CTI, a minha comunicação com as pessoas era uma piscada assim, duas não. Que era um código que eu estabeleci com meu pai. E aí eu ficava assim para a pessoa, entubado. Porque o mosquito ia pro teto, né? E as pessoas, além de aleijado, tá maluco. Aí eu falei, miserável, quando eu voltar a andar, vai ser o primeiro que eu vou pegar. E aí, né, ficava lá. E aí, quando a Carla entrou no meu CTI, eu só fiz assim para ela. Ela olhou pro teto, mosquito. Eu falei, ai, minha vontade era dar um yes, mas não podia mexer o braço. Aí ela foi lá e matou. Então eu não entendia tudo que eu precisava. Quinho, foram 22 dias entubados. 1 mês no CTI e 1 mês no quarto. Eu fui para casa, fiquei mais 4 meses em casa. O acidente foi dia 11 de outubro de 99. Fiquei 2 meses no hospital, 4 meses em casa, curando as escaras, aquelas feridas que acabam dando na gente. De ficar deitado. E aí, curando ali, depois eu fui para o Hospital Sara Kubitschek em Brasília e voltei para o Rio. Mas antes de eu ir para o Hospital Sara Kubitschek em Brasília, o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, eu estava de fralda, com uma camisinha no meu pênis, onde tinha uma mangueirinha aqui, que eu tinha que fazer o xixi, ia para o coletor aqui de urina. Aí eu comecei a movimentar esse braço aqui um pouco, mexia aqui um pouquinho ele, esse aqui também. Esse braço, quando eu levantava ele caía no rosto. Eu não tinha força para colocar ele para frente, eu tinha que vir com esse daqui, arrastar. E aí, quando eu cheguei em casa, eu estava assim. Aí me botaram na cama, e eu olhei para frente assim, aí vi a cadeira de rodas. Aí eu pensei comigo, cara, isso não é para mim, não. E aí eu comecei a conversar com Deus. Deus, eu passo pelo que eu tiver de passar. Só não me deixa ser só mais um em cima da cama. Eu quero fazer a diferença. Eu não quero ser só mais um em cima da cama. Comecei a pedir a Deus. E ali naquele momento, Quinho, e eu acho que você que está nos ouvindo aí, que você que está assistindo a gente, é algo que você também precisa fazer se você ainda não fez. Um projeto da tua vida. Qual o teu sonho? Eu sempre pergunto, Quinho, qual E esse é o nosso objetivo aqui, né? O seu sonho nos motiva. Qual o teu sonho? Eu sempre faço essa pergunta nas minhas palestras. Qual o teu sonho? Você já pegou o teu sonho, já sonhou? E eu sempre falo, sonhe alto, sonhe coisas impossíveis. Porque o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. E eu falo assim, coloca teu sonho nas mãos de Deus. Ora e pergunta para ele, Deus, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Esse aqui é o meu sonho. Se for da tua vontade, faça com que eu realize. E ali naquele momento, cara, eu não escrevia, eu comecei a mentalizar aquilo ali e a sonhar. E comecei a relacionar como eu queria estar. Aí eu pergunto para você, como é que você quer estar daqui a 5, 10 anos? Como é que, Quinho, você quer estar daqui a 5, 10 anos? Então, eu sempre faço essa pergunta para a galera. Pô, de repente você vai falar assim, pô, Fabinho, daqui a 5, 10 anos, eu quero estar com, já ter tido uma casa para montar um mega do estúdio, uma produtora para fazer isso, para fazer aquilo. Você, de repente, que está aí nos assistindo, você vai falar assim, cara, meu sonho é ser juiz, é ser delegado, é ser promotor, é ser ministro do STF. Eu vou falar, pô, sério, tu quer ser ministro do STF? Enfim, cara, tu vai sonhar. Sonha alto, meu irmão. Porque se for da vontade de Deus, você vai realizar. E ali, naquele momento, eu conheci, porque a literatura fala que uma pessoa que tem a lesão que eu tenho, medular que eu tenho, não poderia fazer metade das coisas que eu faço hoje. E uma delas foi eu ter chegado aqui sozinho hoje dirigindo. Mas quando eu estava ali naquela cama, quando eu cheguei em casa, daquele jeito que eu te falei, eu comecei a falar assim, cara, daqui a 5, 10 anos, eu quero estar estudando, trabalhando, namorando, casando, tendo filho, dirigindo, viajando sozinho, saindo sem fralda, tendo minha vida totalmente independente. Quinho,
eu precisava de 4 pessoas para me pegarem no colo para me botar dentro do carro. Era uma na frente, pegando aqui na perna, o outro pegava aqui atrás, um ficava aqui. Era como se eu fosse de vidro. E o outro entrava pelo motorista lá para pegar aqui embaixo da minha bunda e me deixar sentadinho no banco. Botava um monte de almofada e aí eu saía. Almofada aqui no pescoço. Cara, era como se eu fosse totalmente de vidro. Era um cuidado danado. Eu falei, cara, eu não vou viver isso pro resto da vida, não. Daqui a 5, 10 anos eu quero estar assim, estudando, trabalhando, namorando, casando, tendo filho, viajando, tendo minha vida totalmente independente. E entreguei nas mãos de Deus. Mas não é só você entregar nas mãos de Deus, é você fazer por onde. Você tem que fazer por onde? Oração. Porque tem gente que fala assim, eu preciso de um emprego. Pô, fica dormindo em casa Não vai. e a galera tá lá na fila de emprego. Quem é que vai ganhar a vaga do Quem emprego? tem mais quem chances. tá lá. Não, nem de quem chance. Quem vai ganhar é quem tá lá, não o cara que tá em casa. Entendeu? Porque ele já fala, cara, tu quer um emprego. Tá aberta ali a porta de emprego e você não entra. Tu não vai pra fila. E aí eu comecei a realizar. Comecei a entregar para Deus. Aí eu falei assim, Deus, o que eu tenho que fazer para chegar a realizar esse sonho? E aí eu comecei, cara, eu tenho que fazer fisioterapia, tenho que fazer musculação, natação, tem que ter condição física. Hoje existem vários meios, né? Naquela época não tinha, já tinha alguma coisa, mas não tinha tanto. Eu vou te... Não só a você, eu acho que eu ainda não falei aqui no canal. Em primeiro lugar, a sua história, o seu relato é emocionante demais. Já tive que me segurar aqui, ainda bem que a câmera não estava em mim. Não vai chorar não, hein? Eu sou muito chorão, tô melhorando. Então eu vou te... Não chega nem próximo do que aconteceu com você, mas eu entendo um pouco, porque em 1980... Opa, Google tem isso, e tá desligado, tá? Tá desligado, então desliga aí. Que isso? Aí, galera, dando mole tá aqui. Desligado, hein? Tá sem, olha o Kim dando mole internet. Aqui, gente. Não, esse celular, não sei que voz ele reconhece aqui, que acontece isso de vez em quando. Eu passei por uma cirurgia em 1996. E foi uma das piores coisas da minha vida. Mas depois a gente tem entendimento. Você falou que Deus fala com a gente de vez em quando. Para mim, ele fala o tempo inteiro. Não, Deus fala com a gente o tempo todo. Só que a gente entende o que convém. O tempo todo. Né? Então, quando eu estava ali Foi no hospital ali na BBR, em Laranjeiras. Não, Jardim Botânico. Ali é porque é no meio do caminho, mas no endereço fica Laranjeiras. Quando eu boto no Waze, sai Jardim Botânico. Mas o endereço é... E eu passei uma situação muito difícil ali, só que aconteceu muito parecido com o que aconteceu com você. Minha família também já era da igreja, eu sempre fui... Eu vim me batizar agora há pouco tempo. E lá no hospital, no dia que eu me operei, eu sou a pessoa que mais tem medo de injeção. Eu apertei aquele negócio para tomar injeção, aí depois me contaram que a injeção era soro, porque era mais psicológico. E eu quis me matar, cara. Tem muita gente que acontece isso. No hospital, eu estava sozinho, no segundo andar. Pior que eu nem ia morrer, era muito baixa a altura. Dependendo de como eu caísse, eu não ia morrer, só ia piorar a minha situação. E eu lembro, Fabinho, que eu estava sozinho no quarto, eu não queria que ninguém me visitasse para me ver naquela situação. E eu só estava com o ligamento cruzado rompido, não chega nem próximo, por isso que eu falei, do que você teve. Só que pela idade e pela vontade de... Ainda tinha um sonho de ser jogador de futebol, tudo isso. E Deus falava comigo demais até o dia que ele apareceu para mim, cara. Numa madrugada. É incrível, né? E esse encontro, só quem já teve para ter noção. É verdade. Eu não tinha mais a quem pedir. E fiquei ali chorando. Eu lembro que minha mãe tinha me dado uma Bíblia. Tinha foto do meu filho dentro, tem essa Bíblia até hoje. Eu só chorava e pedindo a Deus, se o Senhor existe, aparece. Se o Senhor existe, aparece. Até que veio a luz lá e tudo, e tive um encontro e dormi, peguei no sono. Só que 5 e pouca vem lá a enfermeira para acordar. Você sabe melhor do que eu. Quando eu acordei, eu estava meio atônito, sem saber onde eu estava. E tentei levantar. E doeu. Porque doía, piscar o olho doía. Foi quando a chave, né? Eu estava querendo me matar às 3 horas da manhã. E 5:30 da manhã,
eu estava agradecendo a Deus por estar sentindo dor. Se eu sinto dor, é porque eu estou vivo. É verdade. Então, tudo é questão de perspectiva. Aquela situação, eu andei de cadeira de rodas durante 15 dias, horrível. E hoje, graças a Deus, já tem 25 anos da cirurgia, mais ou menos. E a minha mãe falava assim, você vai operar para quê? Você não vai voltar a praticar esporte? Se fosse para não praticar esporte, eu não teria operado. E eu tento, apesar das lesões que eu tenho, das diversas lesões, eu sou insistente, eu tento praticar meu esporte, eu tento sonhar. E isso aqui foi o que você falou, é o grande sonho. Hoje. Mas se Deus quiser, você vai voltar depois e eu vou para casa, vou montar minha produtora. Conforme vai passando, você vai tendo outros sonhos também. Outros sonhos. Você vai, vamos dizer assim, melhorando. Tipo assim, você montou esse aqui, ó. Aí daqui a pouco você fala, pô, agora eu quero uma casa com isso, com isso, com isso. E que esse sonho aqui que começou vai estar junto também, mas só que muito maior. Com outras coisas que vão te levar a outro patamar. Mas eu sempre falo isso. Então, e eu entreguei para Deus esse sonho. E hoje, Kim, quando eu olho para o retrovisor da minha vida, 99,99% daquilo que eu sonhei lá naquele leito, lá naquela cama, cagando e mijando numa fralda onde as pessoas tinham que limpar minha bunda, tinham que me levar para o banheiro, tinham que me ajudar a fazer xixi, tinham que me dar banho, fazer tudo por mim. 99% desse sonho já foi realizado e é óbvio que eu tenho outros sonhos e que Deus tem realizado também e vai realizar muitos outros, porque a gente tem que viver de sonho também. A gente tem que sonhar alto, sonhar grande. Não vive. Eu sempre faço essa pergunta, aí eu vejo, cara, muitos jovens, Euquinho, na palestra, quando eu vou fazer, jovens falando assim, cara, eu não tenho sonho. Pô, você tá louco. E quando a gente não tem sonho, pessoas vão levar a gente a qualquer caminho, viver os nossos sonhos. Você vai ver as pessoas que sonham, você vai ficar assistindo o meu sonho. Cara, os anos vão passar. A nossa pele vai enrugar. A gente vai envelhecer. Mas o que não pode envelhecer, o que não pode enrugar, é o prazer de realizar os seus sonhos, são os nossos sonhos. Esse não pode envelhecer. E é só nosso. É só nosso, é só a gente pode sonhar. Então, se você fizer por onde e for sonho de Deus, como eu falei no início, cara, vai acontecer. Agora, você não pode desistir. Eu lembro que eu sonhava muito assim, eu falava assim, eu pedia muito a Deus também, Deus, eu preciso de um carro, eu não tenho dinheiro para comprar um carro, meu pai também não tinha para me dar. E aí, meu pai me deixava na fisioterapia de manhã, lá na Barra da Tijuca, porque tem muita gente que também pensa o seguinte, que sofre acidente, começa a descontar em todo mundo. Tudo que acontece de ruim, a culpa é de alguém. Nunca é dele. Vitimização, né? Terceirização da culpa. Eu nunca tive 5 segundos de depressão. Porque no momento em que eu entendi o propósito de Deus na minha vida, eu falei assim, cara, eu vou conseguir. Eu já pedi a Deus para passar, eu posso passar pelo que tiver de passar. Só não me deixa essas sonhos em cima da cama, então eu vou fazer a diferença. Cara, quando eu falei que eu vou fazer a diferença e Deus falou, é isso que eu quero que você faça a diferença, eu não tive 5 segundos de depressão. Porque eu sabia que eu precisava ser um exemplo. E também não queria que os meus pais também vissem isso. Então eu falei assim, cara, esse problema é meu, eu preciso resolver. E eu falava pro meu pai, Aí meu pai falava assim, não, mas aí, poxa, como é que você vai voltar? Eu falei assim, pai, deixa eu te falar uma coisa, senta aqui, vamos conversar. Esse problema é meu. Eu tenho que resolver sozinho. Eu não vou ficar... porque eles não vão ficar para sempre. Eu ia falar isso agora. Vocês não vão estar aqui para sempre, pai. Me deixa resolver sozinho. Eu posso só te pedir uma ajuda? Me deixa lá na Barra e eu vou me virar para voltar. Só que Deus, ele vendava os meus olhos para que eu não enxergasse as dificuldades e não desistisse. Então ele me deixou 9 horas da manhã na Barra, aí eu malhei, nadei, fiz minha fisioterapia, no final do dia eu ia pegar o ônibus para voltar. E fui andando 1 quilômetro até o Barra Shopping, 1,5 quilômetro de cadeira de rodas, que eu não conseguia empurrar, eu não fecho as mãos, então eu não conseguia empurrar a cadeira naquela época. Aí eu comprei uma cadeira motorizada. Então eu ia de cadeira motorizada, fui de cadeira motorizada até o ponto de ônibus, e lá foi quando eu me dei conta de que não existia ônibus para pessoa com deficiência. Falei, caramba, não tem ônibus para cadeira de rodas entrar. E aí eu fiquei ali horas e nada. Aí eu olhei assim, aí tinha naquela época, tinha assim muitas vans, lembra? Que fazia aqueles trajetos. Hoje ainda tem, mas em menos quantidade. Aí eu olhei assim uma placa escrito Cascadura. Aí cheguei perto do motorista, irmão, essa van vai para Cascadura? Aí o cara, vai. Tipo assim, vou ter que levar esse aleijado. Aí eu falei assim, passa pela Praça Seca? O cara, passa.
Aí eu falei, tu me leva? Ele, levo, como? Eu falei, cara, é simples. Tu vai me pegar no colo, tu vai pegar essa mão aqui, vai passar aqui por debaixo, essa tu vai botar aqui por trás, eu vou botar esse braço por cima de você. Aí eu olhei pra ele, ele foi fazendo, eu falei, tu só não pode se apaixonar porque eu sou cheiroso. Cara, meu irmão. Aí já ganhou o cara, já tirou de tempo. A gente tem que ter bom humor, Kim. Eu não consigo entender, pra você que tá assistindo a gente aí, eu não consigo entender o ser humano que acorda de manhã de mau humor. Me desculpa. Cara, tu já tem que acordar de manhã celebrando a vida. Olha, bota a câmera em mim, por favor. Bota no mais feio daqui do podcast. Que porrada é essa, hein? Você que está nos assistindo, eu sou mal-humorado pela manhã. Eu tenho que tomar café. Eu tenho que me alimentar. Porque, primeiro que eu viro a madrugada. Aí isso acaba mexendo com tudo. É uma coisa que eu sou obrigado a melhorar. Não Cara, tô mas conseguindo. eu também viro a madrugada e não tenho problema de acordar de manhã. Não, mas você é um exemplo. Não, mas pela que sua não, história aqui de Quinho, superação. deixa eu te falar uma coisa. Eu não me tiro como exemplo. Eu acho que a gente rotular isso, porque eu sou cadeirante. Cara, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. E a gente tem que entender que os nossos problemas podem, se nós quisermos, nos levar a lugares inimagináveis. A limitação a tá viver dentro da coisas inimagináveis. Essa cadeira de rodas me leva a lugares em que as minhas pernas jamais me levariam. Me leva a viver coisas que eu jamais poderia imaginar e que eu vivo hoje. Então eu não rotulo dessa forma, porque você é cadeirante, você superou. Não, cara, todo mundo supera uma dificuldade. Você superou a dificuldade de ter tido um rompimento, ter tido uma lesão e pensou em se matar. Uma mulher que perdeu um filho, ou isso, ou aquilo, ou então perdeu um parente. Todo mundo passa por dificuldades e por problemas. Agora, o mais importante todo mundo está propício a cair um dia na vida. É o que você vai fazer para se levantar. É o que você vai fazer. Qual o tipo de esforço que você vai fazer para se levantar? Porque todo mundo que cai pode se levantar. De alguma forma, às vezes você consegue se levantar sozinho, ou às vezes você precisa da ajuda de alguém para se levantar. Como eu precisei, muitas pessoas me ajudaram e eu sou grato, e a gente tem que ter gratidão, eu sou grato a todas elas até hoje. Lembro de cada pessoa que me ajudou. E esse cara da van foi muito importante, é meu amigo. Aí virou brother, tem um tempo que eu não falo com ele, são dois, o Fernando e o Jarbas. E aí ele veio e me pegou no colo, voltando à parte do bom humor, e aí veio e me pegou no colo, me botou dentro da van, eu falei assim, agora você vai fechar minha cadeira motorizada, vai tirar as baterias, vai botar aqui no banco de trás, eu vou te pagar 3 passagens, tu vai me levar. O cara, só isso? Eu falei, então vamos embora. Pegou, e aí foi me levando. Aí eu lembro, porque meu pai falou assim, como é que você vai voltar? Eu falei, eu vou me virar, pai. Aí quando eu liguei para ele, posso te buscar? Eu falei assim, não, eu tô chegando, vai para a esquina. Aí ele, como você tá chegando? Eu falei assim, vai para a esquina que você vai ver. Cara, quando ele chegou na esquina aqui, foi muito engraçado. Porque ele viu um marmanjo pegando o filho dele no colo, como se estivesse levando para a lua de mel. E botando na cadeira de rodas. E aí, tem uma coisa muito importante, Quinho, que a gente precisa fazer e ter na vida. Primeiro, ser exemplo. Você tem filho. Qual o exemplo que você dá para o teu filho? O que você tem feito na tua vida para que teu filho faça assim, cara, meu pai é sensacional. Meu pai faz isso, meu pai faz aquilo. Você que está nos ouvindo aí, qual o exemplo que você dá para o seu filho? E você que é filho, qual o orgulho que você tem dado para o seu pai? O que você tem feito para que teu pai olhe e fale assim, cara, eu tenho orgulho do meu filho, do caminho que ele está seguindo, porque ele também se espelhou em mim, porque eu sou uma boa pessoa, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Então a gente precisa primeiro também dar exemplo e ser orgulho para as pessoas. E eu lembro daquele momento ali que meu pai, quando ele olhou, eu li a mente dele. Porque as pessoas falaram para o meu pai assim, Quinho, acabou a vida do Fabinho. Ele vai entrar em depressão, ele vai precisar de psicólogo, de terapeuta, de psiquiatra, porque a minha vida era de segunda a segunda. Eu era totalmente intenso, de segunda a segunda. Eu não tinha tempo, eu não tirava férias, eu odeio férias. Eu não gosto, é um erro meu. Eu preciso tirar férias. E eu nunca tirei férias. Nunca tirei férias. Ah, não, estou de férias.
Tô fora. Eu acho que é perda de tempo. Tirar férias que eu paro de produzir. Eu fiquei 5 anos sem tirar férias agora, aí a última viagem que nós fizemos durou bem pouquinhos dias. Fomos aqui em Porto Seguro. Aí eu mandei mensagem, que eu mando mensagem para meus clientes, vou passar uns dias fora, aí daqui a pouco já voltei. A agenda tá aberta, tomei esporro. Tá maluco? Que férias é essa? Aonde que eu falei que era férias? Eu só ia Quantos ali, dias? então, 5 dias. Aí, cara, é o que eu faço 5 dias. Eu vou a Orlando e já fico com vontade de voltar. No máximo, porque tem que produzir. E ninguém entende isso. Ninguém que Mas esteja também é na um nossa erro perna. nosso. Não, A gente tem que ter o descanso. É bíblico, a gente tem que ter o descanso. Só que como existiam objetivos, você tem que pagar esse preço. Toda vez que... Foi o que você falou lá na frente. Tem um planejamento, tem os sonhos. Agora, o que você está fazendo para conquistar? Também. E ser o instrumento, né? E aí eu sei que eu tive essa virada de chave. E é o nosso sonho, é a nossa vida, é tudo que a gente faz. E eu vejo, quando eu olho para o retrovisor, os meus erros, as coisas que eu errei, que eu fiz Errar de errado. faz parte. Errar faz parte. Mas é nesse erro que a gente tem crescimento. É nesse erro que a gente olha e fala assim, cara, não, peraí, eu não quero cometer o mesmo erro. Então, quando eu olho para trás também, muita gente fala assim, você não tem que ficar olhando para trás, não. Então, tem que olhar sim, filho. Tem que olhar para que você lembre lá atrás do que você fez, do que você passou, para que você não faça agora de novo. Para modelar, né? E aí você vai sendo exemplo, porque você vai sendo moldado. É igual o barro nas mãos do oleiro, ele vai dando forma ali. E eu falo que eu entreguei, eu pedi a Deus, Deus, quebra a minha vida e faça de novo. Ele quebrou e foi fazendo a minha vida, foi refazendo a minha vida e moldando de acordo com a vontade dele, não com a minha vontade, mas de acordo com a vontade permissiva de Deus. Porque Deus ele dá o livre-arbítrio para a gente escolhe o que a gente quer fazer. Então, quando a gente escolhe coisas erradas, tem consequências. Tem consequências. E quando a gente escolhe coisas boas, que são pautadas na palavra de Deus, que são coisas bíblicas e que a gente está no caminho de Deus, são coisas maravilhosas, são frutos que a gente vai colher e que vai levar a gente a viver coisas inimagináveis. Mas hoje, quando eu olho, Kim, e eu volto a falar, para o retrovisor da minha vida, 99% já foi realizado. E eu pude ser um orgulho para o meu pai. Ser esse orgulho de mudar a cabeça das pessoas e falar assim, caraca, a gente pensou que você fosse desistir. Como muitas pessoas desistem. Desistir sempre é a opção mais fácil. Mas eu nunca tive essa opção. Eu tive 1001 motivos para querer desistir. Cara, eu namorava naquela época, minha namorada era muito linda, era gata e tal, corpão. Eu tinha uma vida independente. Cara, eu fazia de tudo. E se eu não tivesse Deus, eu poderia ter desistido ou então poderia ter passado por um processo de depressão muito grande. Então, exatamente tudo que eu vivo e que eu passo, eu atribuo a Deus. Todas as minhas conquistas e derrotas, porque entendo que as derrotas me levam ao crescimento, como a gente já falou aqui, para que a gente possa ser moldado. E não tem as coisas de mão beijada também. Porque tudo que vem de mão beijada, a gente não dá o valor. Não dá valor. O prazer da conquista é... Cara, é sensacional. Sensacional. É sensacional. Então, eu acho que eu resumi a minha vida aí já todo que eu falei, né? Não, mas é legal que aqui a nossa dinâmica é essa, é deixar o convidado à vontade. É lógico que cada convidado a gente leva de um jeito, nem todo mundo tem a sua desenvoltura. E o que é, pelo menos a minha impressão, é a forma leve que você leva a vida. Com certeza. Eu te conheci no Instagram através do Cássio. Quando ele me mostrou, falei assim, não, eu quero trazer esse cara. Porque eu fui lá mexer. Deu uma fusticada lá. E você é um cara, quando eu digo que é exemplo, é na sua vontade de... Vai errar e vai acertar, não tem pra onde correr. Mas eu andei de cadeira de rodas, então eu sei qual é a dificuldade. E eu brinco que eu não desejo isso para ninguém um dia de cadeira de rodas. Imagina 23 dias. Mas quando você passa por aquele processo de fisioterapia, de reabilitação, e você entende o propósito de Deus, cara, isso aqui é só uma órtese.
Cara, tem gente que usa óculos. Eu uso. Usa óculos. Ele usa óculos e eu uso cadeira. Ele não enxerga sem o óculos e eu não ando sem a cadeira. Porra. Então eu sou uma órtese, meu irmão. Óbvio que você vai passar por dificuldades, calçada quebrada, esburacada, isso, aquilo. Hoje você passou por uma dificuldade? Tem não várias. Não precisa falar o nome do local, mas hoje você... Não, pode até falar. Tá no shopping e eu entrei no elevador na parte reta. E o elevador muito apertado. Então só dava a minha cadeira de rodas e mais uma pessoa atrás. E aí, chegou no andar que eu ia descer, eu empurrei a cadeira, achando que é reto. Tinha uma rampa na saída do elevador. Cara, minha cadeira foi direto, tinha um ferro aqui assim, e aí eu consegui me encostar naquele ferro ali e fui caindo, fiquei com o meu peito aqui nas pernas e caindo um pouco da cadeira, e aí consegui me levantar e fui na administração do shopping aqui do Ilha Plaza e falei, gente, eu quero contribuir com vocês. Aí, o que houve? Aconteceu isso, isso e isso, quero que vocês estejam lá comigo. Não, vamos lá. Falei, cara, isso aqui é um erro arquitetônico, de arquiteto. Como é que vocês fazem uma rampa na saída do elevador? Um elevador que você entra de cadeira de roda de frente, você tem que sair de ré. Como é que vocês fazem isso? Então, é óbvio que a falta de acessibilidade é um impeditivo muito grande para que as pessoas com deficiência saiam de casa, para que as pessoas com deficiência tenham a sua independência, possam ir trabalhar sem passar por tantas dificuldades. Hoje você vê um transporte público sucateado, ou em que você fala assim, 95% da frota está acessível, está adaptada, mas quase 100% dela não funciona. Os elevadores não funcionam. E aí você, se pegar um ônibus que esteja funcionando, quando você desce no ponto de ônibus e que você vai andar na calçada, tá tudo esburacado. Existem vários vídeos desses na internet. A gente consegue no YouTube, né? Muitos. Você consegue ver vários vídeos. TikTok, Instagram, todas as plataformas. Então tem muita coisa assim que ainda a ser melhorada. A ser melhorada, sempre mudada e respeitada. Até porque existe uma lei, que é 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e que ali você lê ali todos os incisos, tem vários ali que falam da acessibilidade, do transporte público, do acesso à informação, saúde, educação, esporte, lazer. Tem tudo ali, todos os seus direitos. O problema é que ninguém cumpre a lei, infelizmente. E o que a gente precisa fazer é que os governantes possam cumprir a lei e fazer por onde minimizar as dificuldades dessas pessoas com deficiência. Porque eu tenho carro, mas só que a maioria não tem. Mas eu também não tinha. Passei pela dificuldade e encontrei a facilidade. Eu busquei ter isso. Porque eu fui entregando tudo nas mãos de Deus. E quando eu falava assim, que eu falei que eu andei aquele trajeto de 1,5 km até o Barra Shopping, durante 5 anos, Quinho, eu fiz aquele trajeto. E durante 5 anos eu pedi a Deus um carro. E Deus falava assim comigo, a tua hora vai chegar. E eu não entendi aquilo. Cara, minha hora vai chegar como? Se meu pai não tem dinheiro para me dar um carro, nunca chega. A tua hora vai chegar. Algumas vezes eu fiz aquele trajeto debaixo de chuva. Algumas vezes eu fiz aquele trajeto com o olho cheio de lágrima. Mas sempre pedindo a Deus e confiando nele. Um dia, um amigo que já faleceu, o Thor, ele tinha uma empresa de foto aérea, o cara era endinheirado, rico pra caramba. Aí eu tava dentro do carro dele, numa Land Rover. Aí ele começou a perguntar da minha vida. Eu comecei a contar para ele, mas essas palestras, essas visitas, como é que você faz se você não tem carro? Eu falei assim, cara, Deus me deu uma missão. Essa missão eu vou cumprir. Quando eu não tenho alguém para me levar, eu pago um táxi, vou, mas a missão vai ser cumprida. Aí ele, então você não tem dinheiro para comprar um carro? Eu falei assim, não. Aí ele disse, então você não tinha, agora você tem. Escolhe o carro que eu vou te dar. Aí olha só aqui, olha eu, fazendo charme. Aí eu falava assim, não precisa. Aí virava pra cá, ai meu Deus, ele vai me dar um carro, não tô acreditando. Aí virava, ele, não, eu vou te dar. Aí eu falei assim, não, cara, você já ajuda muita gente. Eu fazendo charme. Não precisa. Ele, Fabinho. E aí a palavra é a palavra do ser humano, ela tem que ser sim ou não. Ele falou assim, Fabinho, quando eu falo A, é A. Quando eu falo B, é B. Eu tô falando que eu vou te dar o carro. Pode escolher que eu vou te dar. Aí quando eu virei pra cá pra fazer mais um charme com Deus, eu falei, ai, meu Deus, não tô acreditando. Ele falou assim, cara, tu tá me pedindo há 5 anos. Olha só, tu tá há 5 anos me pedindo o carro, eu tô te dando, tu vai negar?
Eu falei, já que insiste, eu aceito. Aceitei. Adaptei o carro e voltei a dirigir. Cara, Quinho, eu lembro que nessa época que ele me deu o carro, eu já estava na faculdade, eu me formei em Direito. E eu chegava sempre carregado, sem alguém que me levava, ou então eu saía da fisioterapia, na musculação e da natação, andava, atravessava a Avenida das Américas e chegava na minha faculdade, que eu estudei na Estácio. E às vezes eu saía 11 horas da noite. Às vezes alguém me dava carona, ou então meu pai ia me buscar. Ou meu irmão ia me buscar. Mas eu não desisti. Quinho, eu lembro quando eu estava na faculdade, eu não tinha dinheiro para comer. Não tinha dinheiro para comer. Para comprar um saquinho de pão de queijo. Porque eu pagava a minha faculdade com a minha pensão do INSS. E eu sabia que eu não podia pedir dinheiro para o meu pai, porque a nossa situação estava complicada. E às vezes eu estava desmaiando de fome, meu irmão. Eu não estava mais aguentando. Imagina, passar o dia inteiro na rua. E eu torcia para quando alguém comprasse aquele saquinho de pão de queijo, me oferecesse um, pelo menos para botar aquele salzinho para dentro da boca. E aí a pessoa me oferecia, quer um pãozinho de queijo? Eu falei, me dá umzinho aí. Eu pegava e comia. Pelo menos dava aquela tapeada na fome. Mas eu não desisti. E aí é que é legal. Cara, não desista do seu sonho. Não desista da tua formação. Passa dificuldade porque você vai encontrar facilidade. Tem gente que por muito pouco acaba largando o estudo, acaba largando uma formação. Não larga porque eu tenho certeza que tu vai conseguir. Você que está assistindo a gente, cara, tu vai conseguir. Eu consegui com toda a dificuldade, você vai conseguir. Eu tenho certeza disso. É só você tomar as decisões certas, as atitudes, que eu tenho certeza que a pessoa consegue. Em 2011, eu me formei em Direito. No dia do aniversário do meu pai, no dia 28 de julho, foi a minha formatura, eu peguei o meu diploma e entreguei na mão dele. Pai, esse diploma é seu, não é meu. Eu conquistei ele porque você sempre esteve comigo. Então foi o meu presente de aniversário para ele. E aí sim, foi, cara, um momento assim foi um ápice, foi esse momento muito emocionante. De eu ter visto as dificuldades, os perrengues que a gente passou e poder entregar esse diploma na mão dele, formado em Direito. Fabinho Fernandes, que era o cara que todo mundo falava assim, que ia desistir, não desistiu. E aí hoje você fala assim, caraca, Fabinho, pô, naquela época tu achava que eu cara, e hoje eu também continuo achando que eu sou o cara. Mas o cara que teve a oportunidade de mudar e pegou essa oportunidade. O cara que passou pela dificuldade e encontrou a facilidade. O cara que correu atrás e conquistou. Hoje eu continuo achando que eu sou o cara. Mas o cara é diferente. Um cara que faz a diferença, um cara que tenta dar um exemplo para muita gente, o cara que consegue ajudar muitas pessoas, graças a Deus, como instrumento, não sou eu. Eu sou apenas um instrumento de Deus. Todos nós, né? Somos todos apenas nós. instrumentos. Todos nós até um certo ponto. Porque você se torna um instrumento quando você quer. Mas tem gente que pode ser um instrumento e tá nem aí. Vamos usar o português, opção, cara? né? Opção. Tá cagando e andando. É. É eu e pronto, acabou. Vou viver minha vida, o resto que se dane. Não, cara. É preciso que a gente faça a diferença na vida de alguém. Qual a diferença você está fazendo na vida de alguém? Você já fez a diferença hoje na vida de alguém? Alguém teve uma mudança de vida? Alguém? Você conseguiu fazer? Diariamente você faz a diferença? É com seu bom dia? É ajudando alguém? Seja lá o que for que você faça para que você realmente faça a diferença na vida de alguém? Quando você morrer, o que as pessoas vão falar de você? Pouquinho, meu irmão, o cara fazia uma barba como ninguém, meu irmão. Pô, o cara tinha um programa, pô, arrebentava a boca do balão, pô, levava vários convidados, pô, levou um convidado lá, cara, que mudou a minha vida, pô, foi isso, foi aquilo. Pô, meu irmão, ele me ajudou, cara, eu tava passando por uma dificuldade, meu irmão. Os 10 reais que ele me deu, eu consegui comprar um gradado de água, vendi aquela água, comprei mais um, fui... Cara, isso qual a diferença? E é isso que fica, né, cara? Isso é o nosso legado. Eu tenho uma tese que nós viemos ao mundo para duas coisas, cara. Evoluir e transbordar. E eu já fui muito vaidoso. Vaidade idiota de adolescente, principalmente no futebol. Futebol é um esporte muito vaidoso, né? Nós estamos em Copa do Mundo agora. E,
queria ser o melhor, queria ser conhecido como o melhor. Hoje Mas eu todo vejo mundo que... quer ser o melhor, todo mundo tá jogando futebol, quer ser o melhor, né? É, mas só que o futebol tem uma vaidade mais exagerada, Agressiva. vamos dizer assim. Você quer ser respeitado a todo custo, você quer que as pessoas te admirem. E hoje eu vejo que eu era maior idiota, sabe? Perdia muito tempo. Cara, mas isso Faz é parte, da faz juventude, parte. faz parte Faz do parte. nosso crescimento, né? E eu tinha... um dos meus maiores defeitos, Fabinho, era querer que todo mundo me aceitasse. E não só me aceitasse, né? Que aceitar é diferente de... É meio que todo mundo me engolisse. Uhum. Tinha que me engolir, vai me engolir, eu sou bom e tal. Hoje eu não tô preocupado com ninguém, cara. Eu quero respeito. É respeitar para ser respeitado, entendeu? É uma coisa que falta muito no mundo de hoje, né? Se você falar vai ter um monte de gente falando B, C, D, E, F, G. Cara, lembra que você falou no início? Sem mimimi? É isso aí. Cara, hoje a gente tá vivendo uma geração cheia de mimimi. Uma geração que você fala alguma coisa, é ofensa. Antigamente fala negão. Hoje, tu chamar o cara de negão, meu irmão, se estiver passando alguém do Ministério Público, da Defensoria, vai lá e te processa. Já bloqueia tuas redes sociais, Verdade, já bloqueia tua conta, já te tira do ar e você vira um Zé Ninguém. Cara, hoje em dia tinha aquela música, olha a nega do cabelo duro. Cara, se essa música toca hoje, se essa música tivesse sido feita hoje, meu irmão, cara, nós tu tava que vivemos preso. um programa que exemplifica bem isso, é os Trapalhões, não teria hoje. Tu lembra? Os Trapalhões eram o cúmulo do... Cara, aquilo ali... do bullying, né? Tava gay, tinha o Zacarias, que era discriminado, o Mussum, que era o negão, que... Cara, meu o outro era o Playboy e o nordestino, né? Esse programa não existia hoje. Nenhum episódio. E assim, cara, então a gente parar com mimimi, cara. E você é um exemplo. Se você fosse mimizento, você não estaria onde você está. E você leva de uma forma muito leve. Porque você contando sua história, eu me segurei aqui várias vezes, os olhos marejaram, e você leva na maior... Não é descontração, é aceitação. Porque você entendeu que tem um propósito. E graças a tudo que você vivencia hoje, graças ao que você é hoje, você pode ter certeza que vai mudar a vida de alguém. Quem está nos assistindo, eu tenho certeza, e eu tenho certeza que eu vou receber mensagem, assim como eu recebo dos outros convidados. Ninguém é melhor que ninguém, cada um com a sua história. Então, mas todo mundo que passou por aqui tem uma história, tem alguma coisa para deixar. Todo mundo. E aí eu costumo dizer isso também, Kim. Se ao menos uma pessoa que assistir a minha palestra, ou que assistir o meu testemunho, ou que assistir esse podcast, essa gravação, esse ao vivo nosso, seja lá o que for, se ao menos uma pessoa tiver uma mudança, já valeu, assim, cara, uma ideia, trabalho. pô, eu posso fazer isso, pô, eu posso fazer aquilo, pô, realmente é verdade, eu não posso desistir. Já valeu, filho. Já valeu. Porque você fez a diferença. É isso que é importante, como a gente falou. Você precisa fazer a diferença na vida das pessoas para que você possa deixar um legado. E quando você quando você morrer, as pessoas sintam saudade de você. Cara, esse vai fazer falta. Cara, meu irmão, cara, como é que pode, meu irmão? Que cara fez isso, fez aquilo, fulano, cara que fez aquilo, meu irmão, olha só, cara. Como é que vai ser agora sem ele? As pessoas têm que sentir saudade, né? Ô, meu irmão. Assim, cara, quem é que vai substituir? Não tem ninguém para substituir. Todo mundo é único. Não tem ninguém. Caraca, como é que vai ser? É óbvio que ninguém é insubstituível. Todo mundo pode se substituir. Mas tu fica assim, caraca, meu irmão, ele mudou minha vida. Pô, ele fez algo por mim que mudou a história da minha vida. Como tem muitos exemplos de pessoas que fizeram por pessoas. E é o que eu falo. O que muda a vida das pessoas não é a política. São as próprias pessoas. Eu posso, de alguma forma, mudar a tua vida, assim como você, de alguma forma, pode mudar a minha vida. Por exemplo, você é barbeiro. Pô, tu falou pra mim assim, ainda há pouco aqui, Fabinho, eu sou especialista em barba. Cara, tu sabe quando o cara chega aqui com uma barba toda esbudegada, com um troço feio, e que tu dá aquele visual na barba, o cara fala assim, meu irmão, o cara sai daqui bonito, o cara sai daqui se sentindo. Quando tu faz um corte de cabelo numa pessoa, e que você muda o rosto da pessoa, você muda a beleza daquela pessoa,
Tu emagrece aquela pessoa, como tu falou, né, que vai emagrecer alguém, né? Que tá aqui com a gente. Meu irmão... Eu vou fazer e vou te mandar a foto depois. Ó, vê aí se ele não emagreceu. Cara, beleza, tu faz ele emagrecer, quero ver tu fazer voltar a andar. Se tu emagreceu o gordinho, tu vai ter que me fazer voltar a andar. Cara, então, aí você mexe com os sonhos. É. Porque tem gente que sonha. Tem mulher que sonha em botar silicone, tem mulher que sonha em afinar o nariz, ia fazer uma plástica, uma lipo, alguma coisa. Tem gente que sonha pra Disney. O sonho é livre. E aí quando você faz aquilo e você muda a vida da pessoa, fala assim, caraca, meu irmão, eu fui lá, olha o que o Quinho fez comigo. Caraca, minha barba, meu irmão, eu achei que pudesse ter uma barba dessa. Caraca, meu irmão, isso não tem Papai preço. Noel. Você, Papai Noel. Natal tá chegando, vou me Natal vestir de Papai Noel. Vou me vestir de Papai Noel. Mas é isso, é a gente mudar a vida das pessoas. Fazer realmente a diferença na vida das pessoas. Albert Einstein já dizia assim, o ser humano vai descobrir a verdadeira felicidade, vai encontrar a verdadeira felicidade quando descobrir o prazer de servir. E é você servir. É muito mais gostoso você servir do que ser servido. É o grande mandamento, filho. É a gente de dentro para fora. É quando a gente sai para abençoar, é quando a gente sai para servir, é quando a gente sai para fazer a diferença. É quando a gente sai para levantar quem está caído. É quando a gente sai para sentar no chão, olhar para a pessoa, vamos embora, levanta comigo. Vem, eu vou te ajudar. O que você precisa? Quero fazer a diferença. Vamos embora, vamos fazer a diferença. Eu tenho certeza que tu vai conseguir. É como eu falo para a galera que está assistindo a gente, cara, tu vai conseguir. Eu tenho certeza disso. E eu vejo isso. Teve um cara que eu fui visitar ele, eu fui dar um testemunho numa igreja, e quando eu cheguei na igreja dirigindo, aí veio o pastor, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando acabar aqui o seu testemunho, o irmão vai fazer alguma coisa? Tem outro compromisso? Eu falei, eu tenho. Ele, poxa, que pena. Pô, tem um rapaz que te viu na televisão e ele queria assistir o teu testemunho. Só que ele está em casa há 7 anos deitado numa cama e ele não consegue sair. Aí eu falei, eu tinha outro compromisso, quer dizer, eu tenho outro compromisso, agora é ir na casa dele. Quando a gente acabar aqui, a gente vai para a casa dele. Cancelei o outro compromisso que eu tinha, e aí quando acabou o meu testemunho, eles me levaram até a casa do menino. Cheguei lá, ele estava deitado na cama, não sei se ele estava de bruço, de lado, aí entrei, e aí comecei a conversar com ele. Aí pedi para todo mundo sair do quarto, e ficamos só eu e ele. Comecei, Kim. Falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você fizer o que eu estou falando para você fazer aqui hoje, em menos de 1 ano você vai estar melhor do que eu. Em menos de 1 ano você vai estar fazendo 20 vezes mais do que eu faço. Porque a lesão dele era uma lesão não tão grave quanto a minha. Porque ele conseguia ainda ter alguns movimentos e tal, não sei, a mais que eu. E aí eu pedi para... Gente, traz a cadeira de rodas dele aí. Aí que ele me mostrou, ele, pô, mas a minha cadeira é muito ruim. Eu falei, deixa eu ver a tua cadeira. Realmente era uma porcaria. Aí eu falei, cara, eu vou te emprestar uma cadeira. Ele, jura, uma cadeira igual essa minha aqui. Aí ele, jura? Eu falei, juro. Ele, que isso, cara, sério? E ele não acreditou. Eu falei, vou. Aí ensinei ele a fazer o xixi, porque ele não conseguia fazer o xixi sozinho. Eu falei, ó, tem que introduzir a sonda. E fui mostrar ele o que eu faço quando eu vou na casa dos deficientes. Tu vai botar a sonda assim, assim, assado, e mostrei para ele botando a sonda. Porque para eu fazer xixi, eu tomo um remédio para fechar o meu esfíncter. Senão eu teria que usar a fralda e ficar mijando na fralda direto. E aí eu falei para ele, cara, tu vai fazer assim, assim, assado. E comecei a mostrar para ele isso. Tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Comecei a mostrar para ele coisas que ele poderia fazer no dia a dia para que ele pudesse sair de cima daquela cama. E aí, ele fala isso até hoje, Fabinho, e fala para as pessoas. Tá vendo aquele cara ali, na cadeira de rodas? Ele fez em 40 minutos os que psicólogos e terapeutas e pastores não conseguiram fazer durante 7 anos. Em 40 minutos ele fez. Eu cheguei em casa, no dia seguinte, eu combinei com um cara para ir lá pegar a cadeira de rodas para ele. O pastor, que era taxista, foi lá, pegou a cadeira. Aí liguei para ele, irmão, lembra aquela cadeira que eu te falei que ia te emprestar? Pô, cara, não vou poder te emprestar mais não. Aí ele falou assim,
Não, sem problema, Fabinho. Não, esquenta a cabeça não, cara. Pô, você já veio aqui. Aí eu falei assim, não vou poder te emprestar mais não. Agora eu vou te dar a cadeira. Ele, irmão, o cara começou a chorar. Cara, quando a cadeira chegou na casa dele, que ele me ligou e eu falei isso pra ele, cara, ele ficou doido com a cadeira, que era uma cadeira linda. Eu tinha acabado de ganhar aquela cadeira de uma loja, que era de uns amigos meus, e eles tinham fechado a loja. Aí ele falou, pô, Fabinho, fica com essa cadeira aí. Cadeira novinha. Aí eu fui e mandei pra ele, cara, mudou a vida dele. Pô, você tá dei, maluco. Eu dei uma adaptação de carro pra ele, ele conseguiu juntar um dinheiro, comprar um carro. Hoje ele viaja o mundo jogando rugby em cadeira de rodas. Pô, você tá maluco. Rugby em cadeira de rodas. Você tá querendo me fazer chorar. Meu irmão, Você tá maluco. tá tendo essa noção? Pô, você tá maluco. É a diferença, cara, é o que a gente faz. O cara também tem quase que a mesma lesão do que eu, tem as dificuldades, e o cara tá viajando. Mas olha que coisa sensacional, cara. Precisou um cara que... Isso aqui não tem explicação e eu brinco que a gente não tá aqui pra ter explicação de nada. A gente tá pra fazer o que tem que ser feito. E sempre entregar mais. E isso ficou bem claro aqui no seu depoimento, que você sempre entrega muito mais. Então, precisou uma pessoa com a lesão parecida, porque ele te ouviu, porque ele sabe que você tem um problema. Não, e que vive a mesma coisa que mesma ele, situação, tá no meio. o mesmo porque ele falava mundo. assim, pô, você é médico, você não tá sabendo o que eu tô passando, você não tá passando pela dificuldade que eu tô passando. Essa que é Pô, a você questão. é terapeuta, vocês não passam pelo que eu passo. Então, quando chegou alguém que passou pelo que ele aquela estava sua passando... atitude de tirar todo mundo, ficar os dois, o papo reto... Meu irmão, não tinha como, não... tu vai ficar de palhaçada. Tu tá de brincadeira. Tu vai ficar esperando as pessoas Olha limparem aqui, a tua ó, bunda, te levar, tirar o teu xixi, fazer isso. É isso que tu quer pro resto da tua vida? Vou falar uma coisa. Meu cunhado me sacaneia até hoje. Porque meu cunhado tinha 13, 14 anos. Eu ganhava bem, trabalhava na Varig. Eu pagava ele para me dar banho. Me sacaneia até hoje. 15 dias. O pessoal lavando a bundinha dele. Ah, tá de brincadeira, cara. Me sacaneia até hoje. Então, assim, uma coisa pro Ele homem... te sacaneia. Já lavei tua bunda. E assim, pro homem, nós somos muito... O homem é muito... Sou machão, não vou fazer, não vou deixar. Então, isso pro homem era uma das piores coisas que eu passava quando eu fiquei de cadeira. Porque para beber água você depende dos outros, para comer uma maçã depende dos outros, para tomar banho depende dos outros, tudo depende dos outros. Então, ali tem a parte boa, né? Na parte ruim, sempre tem. Você reseta, cara. Aí certas vaidades... Aí tu fica assim, meu Deus do céu, quanto tempo eu perdi com coisas vazias, coisas... Existem coisas maiores, né? Tem uma música, Fabinho, que é Grandes Coisas, que eu sou péssimo cantor, não vou cantar, senão vai acabar com a audiência aqui. Vai cair a luz. Mas essa música, ela é, hoje, a que me rege minha vida, sabe? Grandes coisas estão por vir, cara. Com certeza. Sempre estão. Com certeza, cara. É porque Deus, ele tem ali, cara, uma infinidade de bênçãos para derramar sobre a nossa vida. Só que a gente vai se afastando dele. A gente deixa de buscar, deixa de perguntar, deixa de colocar nas mãos dele, deixa de se aproximar dele. E aí, quando você chega lá na frente e fala assim, cara, se eu tivesse estado mais próximo de Deus, eu teria conquistado isso, eu teria feito isso, eu teria entendido melhor qual era a vontade dele. Porque as coisas, o que está disponível para um, está disponível para todo mundo. O Deus que fez o milagre, fez o cego enxergar, fez o paralítico, como estava escrito na Bíblia, andar, fez isso, meu irmão, fez o mudo falar, pode fazer hoje o Fabinho, se ele quiser voltar a andar. E eu creio, eu oro e peço a Deus por isso. Creio, tenho exatamente, sei o tamanho da minha fé para eu crer nisso. E sei que se Deus quiser me fazer voltar a andar aqui hoje, agora fazendo esse podcast, ele faz. A hora que ele quiser. Mas existe um compromisso meu com ele. Independente de fazer ou não Mas não só independente de fazer ou não. Mas se eu quero isso, eu tenho que buscar. Eu tenho que me comprometer, eu tenho que estar perto dele, eu tenho que estar com ele. Não é, não, eu quero voltar a andar e estou indo lá no baile funk, estou vivendo a minha vida desregrada e tal, não sei o quê. Cara, não é assim.
A gente que conhece a palavra e tem o temor de Deus, a gente sabe o que a gente tem de fazer. Você sabe o que você tem de fazer. Você sabe o que é certo e o que é errado. Se você escolheu o que é errado, como a gente falou, vai ter consequências. Então, se você busca fazer o certo, meu irmão, vai fluir, vai acontecer. Quem sabe o que está plantando pode ter fé e certeza que vai colher. E aí você vê esse menino agora, fazendo tudo que ele está fazendo. Pô, você tá louco. Aí chega lá no projeto da Praia, Praia para Todos. Ia chega chegar lá- nesse projeto. Vamos falar desse projeto que é muito bacana. Aproveitando, vou mandar um beijo. Para Lu, minha amiga lá de João Pessoa, que ela também participa de um projeto Fala, parecido. Lu! Lu é um fenômeno. O dia que eu for a João Pessoa, ela é tímida demais. Falei, Lu, você é uma das pessoas que mais me inspiram, uma das pessoas que eu mais admiro. Falei, Lu, você vai fazer a resenha comigo, vai contar um pouco da sua vida, porque você é demais. Sou seu fã, Lu. E esse projeto Praia para Todos. O Praia para Todos, ele é um projeto, né, de acessibilidade às praias, já diz o nome, Praia para Todos, mas é um projeto assim pioneiro no mundo. Nós, do Instituto Novo Ser, que fizemos. Hoje eu faço parte, hoje não, já há 20 anos eu faço parte de um instituto, porque quando eu sofri um acidente, eu pensei comigo, cara, eu preciso fazer algo para mudar a vida das pessoas com deficiência. E aí eu falei assim, cara, eu vou montar uma ONG que pudesse ajudar as pessoas com deficiência. Aí eu conheci a Nena, que é mãe do Ricardo, que é tetraplégico, que hoje é diretor do Instituto junto comigo, e a Nena é a presidente. E aí conheci a Nena e a Sheila, né, que tinham acabado, estavam formando esse instituto, o Instituto Novo Ser. E aí marcaram uma reunião, um amigo em comum que a gente tinha, marcaram uma reunião para eu ir lá, conhecê-las. Aí fui, elas foram lá na minha academia, na Axa, onde eu malhava, nadava, e aí batemos um papo, aí eu falei, eu queria montar, pô, em vez de você montar, por que você não vem ajudar a gente? Eu falei, pô, beleza, eu aceito. E aí ele começou o Instituto, e aí foi quando o Ricardo falou, caraca, a gente podia montar nós fizemos uma matéria para o jornal Globo, Globo Barra, a gente lá em cima no calçadão, essa foto tá lá no Instituto, na nossa sala, eu e ele, sentado no calçadão lá na cadeira de roda, ele desse lado aqui, eu aqui, a foto pegando aqui. E a gente olhando lá para baixo na areia, olhando para o mar. Tipo assim, com aquela vontade de estar lá embaixo. E aí foi quando o Ricardo falou assim, cara, a gente podia fazer um projeto de acessibilidade às praias. E aí começou a pesquisar. Vimos que na Austrália tinha esteira para a cadeira ir até lá embaixo, mas não tinha cadeira anfíbia para entrar no mar. Vimos que em Portugal tinha cadeira anfíbia, mas não tinha esteira. Vimos que em lugares tinha isso, tinha aquilo, que não tinha tudo. E aí nós fizemos um combo. Cara, vamos fazer um projeto completo. Tem que ter a esteira, tem que ter a cadeira, tem que ter os profissionais trabalhando, de educação física, fisioterapia, terapia ocupacional, estagiários dessas mesmas áreas, e começamos o projeto em 2008, 2009. Hoje a gente está na 14ª edição. E aí começamos a montar, e a Michelin entrou para patrocinar o projeto, comprou 2 tendas, 2 cadeiras anfíbias, deu para a gente, e a gente começou a fazer. Começamos a fazer. Hoje, quando você vê a estrutura do projeto, o quanto ele cresceu, nós temos 3 pontos, Recreio, posto 11, Barra, posto 3, e Copacabana entre os 5 e 6. E agora, em janeiro, nós vamos fazer em 5 municípios da região dos lagos. Búzios, Cabo Frio, Arraial, Saquarema e Araruama. Muito legal. Meu irmão, e faz a diferença. Porque tem gente que chega lá calado, em depressão. E lá tinha uma senhorinha de 93 anos de idade, que ela chegou e falou assim, eu nunca entrei no mar. E ela morava próximo, 93 anos. E ela falou assim, eu falei, é mesmo? Comecei a conversar com ela, ela muito emocionada e tal, não sei o quê. Aí ela falou assim, foi muito engraçado o que ela falou, Kim. Ela falou assim, hoje eu vou salgar a periquita. Cara, meu irmão, geral que estava embaixo da tenda começou a rir. Foi uma diversão total, cara. E ela foi pro mar carregada na cadeira anfíbia, entrou no mar, quando ela voltou chorando. Mas ela chorava de alegria. Chorava. E é isso que o projeto faz. Ele resgata, ele devolve o prazer de viver às pessoas. Porque você está ali com mais 20, 30 ou 40 ou 50 outras pessoas com deficiência, piores ou melhores que você. E que existe uma troca. Eu não uso fralda. Usei durante um tempo, mas tipo 1 ano, 2 anos, e depois parei.
E aí você chega um cadeirante ali e fala assim, cara, mas tu não usa fralda não? Não. Por quê? Porque não tem motivo para usar. Cara, então eu também não vou usar não. Aí a pessoa fala assim, tá, mas se tu der uma cagada na rua, volto para casa cagado de merda. Chegar em casa eu vou tomar um banho. Como já aconteceu várias vezes. Eu não tô nem aí, filho. Agora, eu vou aprender a lidar com as minhas dificuldades, com os problemas que fazem parte da minha deficiência. Aí o cara, pô, que maneiro. Então eu também não vou mais usar. Mas depois não vai botar a culpa em mim se tu se cagar na rua e ficar cheio de mimimi. E é a questão do exemplo, né, Fabinho? Isso. E aí o cara vai, pô, Fabinho, qual remédio que tu toma? Eu tomo esse. O que tu faz? Eu faço isso. E você? Eu faço aquilo. Pô, maneiro, como é que é? Então começa aquela troca. É um clube a céu aberto, onde todo mundo se diverte com vôlei sentado de praia, com frescobol adaptado, com surf, com a cadeira anfíbia que entra no mar. Aí tem aquela troca, aquela coisa, aquela confraternização. E volta todo mundo feliz da vida para casa. Ou triste, porque o projeto acaba ali naquele dia e a pessoa quer ficar. Então é sensacional. O Praia para Todos hoje, ele tem esses 3 pontos que eu te falei, né? E ele é esse projeto completo, com profissionais da área da educação física, fisioterapia, terapia ocupacional, estagiários dessas mesmas áreas. Então tem uma equipe multidisciplinar, uma equipe muito maneira, que é treinada pela gente no Hotel Windsor. O Hotel Windsor dá uma sala enorme com coffee break. Todo final do ano, antes de começar o projeto, toda essa galera é treinada. Todo mundo passa pelo workshop de treinamento. Treinou a galera, quando começar o projeto já está todo mundo sabendo como é que funciona e como lida com a pessoa com deficiência. Como é que tira ela da cadeira de rodas dela, passa para a cadeira anfíbia que entra no mar. Como é que volta com ela da cadeira anfíbia para a cadeira dela. Como é que passa ela para a cadeira de praia para ela ficar lá embaixo. Então, uma série de coisas, não só isso, mas como você conversa, como você fala com a pessoa, como você fala assim, cara, como é que eu posso te ajudar a sair, passar para cá, abordar, né? Abordagem, porque a pessoa que não tem a deficiência, ela não tem a mínima noção de como seja. Não tem. Não tem. Então, às vezes, o cara tá lá cadeirante. Aí tá com o pai, ou com a mãe, ou com a namorada, ou com a mulher do lado, você se dirige à pessoa que tá do lado, você não fala com ele. Aí você fala assim, ei, pode falar comigo. Eu falo. É, porque você tá ali para ter acesso. Eu falo. Você não é invisível. Aí a pessoa fica sem graça, né? Porque se você tem uma patologia, uma deficiência que você não consegue falar, que você tem uma distrofia muscular, alguma coisa, que é uma paralisia cerebral, é diferente. Aí você vai se direcionar. Mas tem gente que ainda assim, com tanta dificuldade, consegue falar. Consegue se expressar. Se você perguntar assim, quer entrar no mar? De repente a pessoa não fala, tá lá com aquela atrofia, alguma coisa, ela vai com a dificuldade, vai mexer a cabeça dizendo que sim ou que não. Usar o que você usava com seu pai, né? Do É, piscar. Uma piscada assim, 2 não. Então é isso. Cara, dá para você fazer o Praia para Todos, é isso. Você sempre teve ligação com o esporte? Não, nunca tive assim. Eu gostava de jogar futebol. Eu era goleiro. Eu fechava o gol. Ah, para fechava com o gol. isso. Fechava Não tem gol, como. Não tem como. cara de goleiro? Filho, nos artistas, futebol dos artistas, eu era o primeiro a ser escolhido. Ó, então tá, vamos lá. Você tocou um assunto bem interessante. Futebol dos artistas, você estava ali no pagode na época de 90, na década de 90. 98, 97, 98. Qual era o grupo de pagode que tinha o melhor time naquela época? Os morenos. Ih, eles sabem, hein? Aí, me arrebentou agora, hein? Morenos. Os morenos foram tricampeões. Eu trabalhava com eles. Não, foi pegadinha agora, nem estava combinado. Os morenos, se não me engano, foram tricampeões da MTV, que tinha aquele futebol, não tinha? Não tinha o Betinho, o Gerson, o Dupan, são irmãos. Lógico. O Dupan, o Betinho, Bigode. o Dupan. Esqueci o nome do outro. Não, Bigode é do... PQD. PQD. Os três jogavam muito. Eu era o primeiro a ser escolhido, porque a gente jogava na Banerj ali no tanque. Eu fechava o gol, filho. Era o primeiro campeonato. Meu irmão, eu queria me matar lá. Tinha os caras que não queriam nem mais fazer o gol. Eles bicavam pra bola bater na minha cabeça pra ver se eu desmaiava. Meu irmão, eu lembro que eu fiz uma defesa. Era o famoso queima. Era melhor dar uma bolada no goleiro do que fazer o gol. Eu lembro que eu fiz uma defesa. Eu fiz uma defesa dupla do Anderson, do Molejo. Que ele fez assim, cara, não acredito, bicho. Ele chutou, eu peguei a bola rebateu, ele chutou de novo, eu dei uma ponte, eu fazia viaduto, ponte, eu fazia tudo, meu irmão.
Foi uma defesa ao melhor estilo Rodolfo Rodrigues, Pá. aquela do Santos, que ele faz 3 defesas. Irmão, foi lindo, Alô, foi Molejão, lindo. alô, Anderson. Irmão, a gente ganhou o campeonatozinho que tinha na Bané, a gente Muito ganhou o legal. campeonato. E tirava onda. Então, eu do esporte era amador. Depois eu fui pro esporte mesmo, esporte radical, depois do acidente. E isso aí é uma situação muito, muito bacana, né? Porque você é pioneiro de uma modalidade bem radical. E o que você tem a falar pra gente de ser o pioneiro? Cara, aí a gente volta na realização dos sonhos. Eu fiz uma gravação para Sport TV saltando de paraquedas duplo. E aí, pô, deu uma repercussão. Depois eu fui naquele programa Zona de Impacto comentar. Pô, foi uma repercussão, pô, maravilhosa. E aí os caras perguntaram assim, e agora, Fabinho, qual é o próximo passo? Eu falei assim, agora é saltar de paraquedas sozinho. Aí os caras, não, você tá maluco? Eu falei, eu vou saltar. Eu vou saltar. Vou. Cara, tem certeza? Tem. E aí eu fui conversar com os próprios paraquedistas. Ele, não, cara, que isso? E os caras começaram a fugir de mim. Não, você tá doido, você tá doido. Até que, meu irmão, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu comecei a bater naquela... Os caras não tinham como correr, meu irmão. Aí eu tava na fisioterapia. Aí uma menina que era acadêmica de fisioterapia, ela era dançarina. E ela ia no Faustão, nesse programa de televisão. Ela falou assim, pô, Fabinho, eu conheço o diretor do Faustão, o Henrique Matias. Eu falei, é mesmo? Posso falar para ele de você? Eu falei, pode. Aí ela foi lá e falou. Aí falou que eu queria saltar de paraquedas sozinho, que eu tinha feito para Sport TV e tal, não sei o que. Ele, pô, marca uma reunião com ele aqui. Aí fui lá. Aí sentei, me apresentei e tal. Olha a ousadia. Que? Aí ele falou assim, pô, que maneiro, pô, tu fez isso. Aí contei minha história para ele. Ele, tá, mas aí, tu vai saltar mesmo, cara? Eu falei, se você me der tudo que eu preciso, toda a estrutura, eu salto. Ele, tá bom, o que você precisa? Olha isso aqui. Preciso de 2 helicópteros para filmarem. Que eu vi aqueles paraquedistas, o Cane, o Sabiá saltando. Falei, 2 helicópteros para fazer imagens aéreas. E outra, além de tudo, ele é louco, tá? Ele é louco. Eu preciso disso, preciso daquilo outro. Começar a falar assim, cara, tá bom, se eu te der isso tudo, tu vai saltar? Eu falei assim, claro. Aí ele, então tá bom. Pode marcar o salto que eu vou te dar. Eu falei, miserável. Para quem não acredita, nós vamos abrir uma exceção no nosso canal e vamos colocar esse salto. Show de bola. E aí, cara, eu comecei a fazer o meu treinamento também, porque o que acontece? Lembra que eu falei para vocês, eu não tenho equilíbrio de tronco. Deixa eu tentar mexer aqui na cadeira, só para vocês perceberem um negócio aqui, ó. Tá pegando aí na câmera ainda? Tá sim. Deixa eu só tirar o fio daqui. E aí, é uma coisa assim muito legal, ó. Deixa eu frear aqui. Se eu chegar aqui para frente e soltar, eu caio, porque eu não tenho equilíbrio de tronco. Então eu tenho que empurrar aqui. Então, por exemplo, para eu me mexer aqui na cadeira, sentar aqui, eu tenho que sentar com o máximo de cuidado. E se eu ficar muito sentado na cadeira, eu começo a ficar vulnerável. E aí eu tinha que fazer o meu treinamento na musculação, lá na fisioterapia, que era o quê? Simular eu descendo em queda, que você desce aqui assim. Então eu tinha que ter força para fazer isso. E vencer, romper a barreira de meu corpo estar caindo a 200 km por hora, que vai jogar meu braço para trás. E eu, tetraplégico, eu tinha que ter força para botar o braço para frente. E aí, como é que a minha fisioterapeuta treinava comigo na fisioterapia também? Eu ficava sentado no tatame, que era com a bancada lá, com as pernas para baixo, sentado, e ela pegava o elástico, aquele TheraBand, colocava aqui no meu braço e começava a puxar meu braço para cima. E eu tinha que fazer força para baixo, aqui, ó, como você controla o paraquedas. Para quê? Para eu ter condicionamento físico de estar fazendo isso, ó. E eu fazia isso não só na fisioterapia, mas na musculação também. Que eu ia para academia malhar, eu desenvolvi uma luva, que ela fecha as minhas mãos, aqui no meio fica um cano, e eu encaixo no aparelho para fazer a puxada. Como eu não fecho as mãos sozinho aqui, a luva fecha a minha mão. E aí eu consigo encaixar ali e começar a puxar. Musculação, direto, meu irmão. Eu chegava na musculação, eu pegava 3, 4 placas. No início só pegava o cabo de aço, né? Só tinha força para puxar o cabo de aço. Depois eu estava pegando todas as placas do aparelho. O cara tinha que me segurar na cadeira de rodas
Quando não dava mais para segurar a cadeira de roda, porque a cadeira ia andando para frente, eles me botavam naquele banco de fazer o supino e botavam uma faixa aqui, segurava o banco, e eu ia lá e puxava. E eles tinham que botar mais placa em cima, porque eu já estava pegando tudo. E tetraplégico. Tetraplégico. Então, eu fiz todo esse treinamento. E aí, um dia, o diretor? O Sabiá, ele foi lá na minha fisioterapia e falou, Fabinho, cara, deixa eu te falar uma parada. O jurídico da Globo vetou o teu salto. Porque, imagina, se acontece uma coisa contigo e pô, você é tetraplégico, você... Mas o Faustão falou, podia nem estar contando isso aqui, mas estou contando em primeira mão para vocês. Mas o Faustão falou para fazer que ele vai bancar do bolso dele se você falar que vai fazer. Eu falei assim, claro que eu vou fazer. Aí ligou pro produtor, e o produtor estava na casa dele, né, do Faustão. Aí botaram a voz, vai fazer, vou fazer, pode marcar aí. E aí marcaram, e eu fiz. Aí, meu irmão, foi assim, fomos para Cabo Frio. Minha equipe do Sabiá, equipe do Faustão. No dia seguinte, eu acordei de manhã, maneirei na minha alimentação para não dar uma cagada lá em cima no ar, no controle, imagina. Tô lá dentro do avião, solto um peido e cago nas calças. Vou ter que descer o avião para limpar a bunda para subir de novo. Aí eu falei, não. Aí maneirei na alimentação para não comer porcaria, né? E aí, tal. Aí fomos na praia, aí um cara saltou com o meu macacão, porque no macacão tinha uma brecha no joelho, pro ar entrar ali e jogar minha perna para trás. E aí saltou meu paraquedas também, viu que estava tudo certinho, ó, tá tudo perfeito. E aí no final do dia eu fiz o salto, né? Saltei duplo de manhã para ver a estabilidade também e no final do dia saltei sozinho. E aí foi maneiro que a prefeitura lá de Cabo Frio tem um aeroporto lá, deixou um hangar inteiro do aeroporto só pra gente. Na praia tinha ambulância da SAMU, em alto mar, lancha do Corpo de Bombeiros, lancha da Capitania dos Portos, a ambulância da SAMU na praia, todo um aparato, meu irmão. Se acontecer alguma merda, meu irmão, o socorro tava ali. E aí, no final do dia, falou, agora é teu salto, vambora. Meu irmão, aí o avião subiu, 4.500 pés. Cara, tu olha lá de cima, tu vê a cidade pequena. Aí tu vai ver nas imagens aí, assim, ó. Eu apreensivo, mas não tava com medo, mas tava assim, cara... E a gente combinou o que era para ser feito no salto. O Sabiá falou assim, Fabinho, não faça nada além daquilo que a gente combinou. Qual é o nosso objetivo aqui? Você ser o primeiro tetraplégico do mundo a saltar de paraquedas sozinho. Então é saltar, abre o paraquedas e pousa. Acabou. Você vai ser o primeiro tetra do mundo a saltar de paraquedas sozinho. Falei, tranquilo. E aí foi a galera toda, tu vai ver aí nas imagens a galera no aeroporto lá, montando, no hangar, montando equipamento, dobra para lá e para cá, a gente conversando, batendo papo, vendo paraquedas, macacão e tal, e aí subiu. E eu lá assim, ó. 4.500 pés, meu irmão, começa a ficar aquela coisa, aí os caras vão e botam minha perna para fora, me arrasta, confere, pá, aí eles saem comigo do avião, puf. E aí fica com as imagens aí que vocês vão ver. Sensacional! Olha só, eu morro de medo de altura, mas ouvindo aí o seu depoimento, dá vontade, mas coragem zero. Cara, eu costumo dizer que isso é pra macho, tem que ser macho, entendeu? Então me desculpa. Ah, mas eu sou homem. Não, tu pode ser homem, mas tu tem que ser macho. Pra fazer isso tem que ser macho. Concorda? Pô, agora tu me pegou, cara. Aí vou ter que frouxo, marcar. gente, é frouxo. Jairo é um amigo. Jairo, vamos marcar esse salto. Não, mas sozinho ou duplo que tu vai fazer? Primeiro duplo. É, frouxo, eu já Poxa, você não fez o duplo? Mas tu não é aleijado, cara. Faz logo sozinho, pô. Caramba. Faz o treinamento, o curso já salta logo sozinho, frouxo. Não tem seguro de vida, vai, não tem faz nada o que tu quiser, pronto. então. Fala que é pra macho. Tá maluco? Pô, eu ainda tenho, o meu propósito aqui ainda tem mais programas para fazer, ainda tem mais coisas para fazer. Filho, o que tiver de acontecer, vai acontecer. O propósito da tua vida vai acontecer. Acabou. Vambora. Independente do salto ou não. Exatamente. Fabinho,
Você é uma resenha de verdade. Quando o Cássio me falou, e eu vi lá no Instagram, eu falei, não, cara, tem que levar esse cara. Já falei isso, estou repetindo, só estou sendo redundante, porque hoje é o último episódio. da primeira temporada. Então, fechamos com chave de ouro. Pô, que bom, fico feliz. Porque você é muito melhor do que o Instagram. E você falou, quando você chegou, o Cássio falou, ele chegou. E quando eu desci, eu achei que ia encontrar você com uma outra pessoa. Porque na nossa cabeça não é preconceito, não é nada. Porque a gente já associa que dá limitação. E você está mostrando aqui para mim que não existe limitação para você. A minha limitação não me limita. Não limita. Eu vou fazer com dificuldade. Hoje eu saí de manhã de casa e tô até agora na rua. Saindo daqui, eu vou para casa. Entendeu? Tem dias que eu passo o dia inteiro na rua. Eu já viajei fora, fui para fora do país sozinho. E as pessoas às vezes perguntam, mas como é que tu faz? Cara, eu faço. Eu faço. Você não fica se perguntando, você não fica se questionando, você vai lá e faz. Não tem que ter limite. E aí foi uma coisa até que eu falei que depois que a gente fez o salto, eu fui pro palco do Faustão, né, alguns dias depois, para comentar lá o salto. A gente ficou 20 minutos, bombou, foi um pico de audiência. Quando eu cheguei no camarim, aí tirando onda, tinha um camarim com meu nome e tal, não sei o quê, que eu fui pro camarim, o produtor veio, caraca, meu irmão, pico de audiência, bombou, bombou, bombou. Todo mundo, maior repercussão, todo mundo falando. E dali, depois do Faustão, eu fui pro Jô Soares também, fui comentar o salto no Jô Soares, e assim, foi assim, espetacular, porque deu uma repercussão muito grande. É você não se limitar, é você fazer aquilo que tem que ser feito. Se você ficar esperando, meu irmão, o tempo vai passar. As melhores condições nunca vão chegar. Não, eu vou esperar eu me formar, não, eu vou esperar eu ter dinheiro, vou esperar para fazer isso, vou esperar para fazer aquilo, tu nunca vai fazer. O tempo vai passar e vai falar assim, pô, esperei demais. Esperei demais. Eu tenho certeza que aqui vai bombar tanto quanto sim, eu o espero. Faustão. Vai explodir Tomara. a internet. E você já deu vários insights aqui, já deu várias mensagens. Mas nós temos que chegar ao fim. Essa é a pior parte, quando tem uma resenha. Nem todo convidado é desenvolto. Tem gente que fica tímido. E timidez com você não existe, né? Não. E qual é a última mensagem de hoje? Sempre olhando para aquela câmera lá, que é aquela mensagem... Pior que eu acredito que você já falou de todas, né? Mas eu gostaria que você falasse aquela mensagem. Eu vou... Ô, Kim, foi o que você acabou de falar aqui. Acho que você já falou de todas. Mas acho que para a galera que está assistindo a gente, eu vou voltar na principal, que é a missão que Deus dá para a gente. Eu acho que tem muita gente que está aí hoje que não está cumprindo a missão. Não está cumprindo o propósito de Deus. Todos nós temos um propósito, uma missão, e a gente precisa realizar, a gente precisa fazer. Qual a diferença que você está fazendo na vida de alguém? Qual a diferença que você já fez na vida de alguém? O que você precisa fazer? Tem decisões que você precisa tomar e que você está procrastinando, que você não está tomando. E é preciso que você tome uma posição. É preciso que você deixe um legado. Para que quando você se for, as pessoas olhem para você e falem assim, cara, a gente já falou isso aqui. Ele fez a diferença. Eu tenho certeza. Não estou aqui falando de, eu sou o cara. Não, eu tenho certeza que eu vou deixar um legado. Porque eu entendi a missão de Deus na minha vida, o propósito que Deus tem para a minha vida. A vontade permissiva dele aconteceu. E ele tem permitido que outras coisas aconteçam na minha vida para que eu tenha crescimento e que eu faça a diferença. E eu sei que eu estou fazendo. Porque quando eu estava ali naquele leito, entre a vida e a morte, que eu entendi qual era a missão, tudo modificou. Tudo foi se mudando, tudo foi se modificando e eu fui crescendo. Em meio às suas dificuldades, você pode crescer. Você tem a oportunidade de crescer. Encare as suas dificuldades como oportunidade de crescimento. E as suas dificuldades te levarão a viver algo, coisas inimagináveis, coisas que você jamais poderia imaginar na tua vida.
É só você olhar com um olhar diferente, com um olhar diferenciado, entendendo que você pode ser alguém melhor a cada dia que passa. Faça a diferença que eu tenho certeza que você vai ser feliz. Sem palavras. Realmente, sem palavras. Nós só temos a agradecer suas últimas palavras hoje, né? Porque vai impactar muita gente. Tenho certeza disso. E o melhor de tudo aqui, Fabinho, é o quanto eu cresço podendo ter essa resenha, porque é uma experiência de vida que eu nunca imaginei que eu iria viver. Que bom. Fico feliz. Só temos a agradecer a audiência de vocês. Para quem não nos segue ainda, é muito simples. Se inscreva lá no canal, comentem, compartilhem. E todos os contatos do Fabinho vão estar aqui embaixo nas descrições. Fabinho dá palestra. Fabinho é uma história de vida exemplar, com todos os defeitos, com todas as qualidades, assim como todo ser humano. E ele não tem limitação. Então, qual é a sua desculpa? Você ainda vai continuar aí se desculpando. Eu espero melhorar a partir de hoje. Todo dia eu espero melhorar, mas hoje eu tenho que superar algumas coisas. Foi isso que ficou bem claro para mim. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigado e fiquem com Deus!